Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso de Direito do Trabalho. Durante as 5 aulas, o professor Reginaldo Romualdo Pereira traz a advocacia trabalhista na prática. Serão abordados o atendimento e a petição inicial, a contestação e embargos de declaração, o recurso ordinário e recursos de revista e a execução. Já está no ar a aula 3. Olá, pessoal! Novamente aqui nesse programa de grande audiência da TV Justiça, que é o programa Saber Direito. Meu nome é Reginaldo Romualdo, sou professor de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho e de Prática Trabalhista e também advogado trabalhista e imobiliário. Nesse curso, nessas 5 aulas, nós vamos tratar desde o comportamento do advogado, passando por petição inicial. Agora, nessa aula, vamos tratar sobre contestação, embargos de declaração e nas próximas aulas sobre a matéria recursal, os recursos e também a fase de execução. Quem aí puder me seguir no Instagram, @reginaldo.romualdo. Vamos lá então, começando essa aula tratando sobre os meios de defesa do demandado, do reclamado, no processo do trabalho na fase cognitiva, na fase de conhecimento. Antes de adentrarmos exatamente na contestação, é importante a gente tratar de um tema preliminar, que é a exceção de incompetência territorial. Por quê? No processo do trabalho, a exceção de incompetência territorial, o que é a exceção de incompetência territorial? Nós não falamos, nas aulas anteriores, o local que se deve ajuizar a ação, à luz do artigo 651 da CLT, que é no lugar da prestação de serviço. Agora, você está advogando para a reclamada. Ela recebe uma notificação do reclamante que trabalhou, por exemplo, para ela em São Paulo, mas ajuizou a ação em Goiânia. Então, você tem que ir ao juízo de Goiânia e falar para o juiz de Goiânia: opa, aí não é o lugar correto. Remeta-se o processo para São Paulo, porque foi aqui que o empregado trabalhou, aqui que foi a prestação de serviço. Então, é aqui que a ação deve tramitar. Então, como que você vai fazer isso? E isso, gente, foi uma grande evolução que a reforma trabalhista trouxe. Antes, essa exceção de incompetência era apresentada junto com a defesa na audiência inicial. Então, imagina nesse caso nosso, a empresa de Goiânia, a empresa de São Paulo, demandada em Goiânia. A empresa tinha que contratar um advogado de São Paulo, pegar o preposto, mandar os dois lá em Goiânia para chegar na audiência trabalhista, que era obrigatória a presença, só para o advogado falar: excelência, estou aqui alegando junto com a defesa exceção de incompetência territorial. Então, era economicamente inviável. Muitas das vezes a empresa até, mesmo sabendo que o empregado não teria direito, por exemplo, ofertava um valor de acordo porque era o valor das suas despesas. Então, a reforma trabalhista, de forma muito inteligente, mudou essa lógica. E agora, onde está disciplinada a exceção de incompetência territorial? Você vai lá no artigo 800 da CLT. Lá tem um manual, é como se fosse um manual de instrução mesmo. Todas as regras da exceção de incompetência. Então, falando de forma resumida para vocês, seu cliente recebeu lá a notificação, o lugar está incorreto, então você vai alegar a exceção de incompetência. Esquece defesa por enquanto. Você não precisa preocupar com defesa, você vai fazer somente a peça chamada exceção de incompetência territorial, onde você vai ali demonstrar para o juízo o local que ele trabalhou e o local que ele ajuizou a ação não é o mesmo. Então, olha, ele trabalhou, nesse exemplo nosso, em São Paulo, ele ajuizou em Goiânia. Então, o juízo de Goiânia, Vossa Excelência não é competente. Então, remeta-se os autos para São Paulo. Qual o prazo que você tem para fazer isso? A partir do momento que a reclamada recebeu a notificação, você tem um prazo de 5 dias úteis. É um prazo exíguo. Então, os advogados que não se atualizam, ainda está na regra antiga, que apresentava até a audiência. Se você hoje deixar ultrapassar esses 5 dias úteis, esse direito seu está precluso.
já decidiu o TST nesse sentido, que é preclusão. Então, 5 dias úteis, você vai apresentar a exceção. Vamos pegar esse exemplo sempre nosso aqui. Então, se apresenta a exceção ao juízo de Goiânia, né? O juiz já vai suspender a audiência até julgar a exceção. Então, ele vai dar vista à outra parte, porque sempre tem que ter o contraditório da outra parte. A outra parte vai manifestar. E olha que interessante, se o juízo não se convencer e quiser ouvir testemunha, ele vai ouvir as testemunhas por carta precatória lá em São Paulo. Eu que estou advogando para a empresa lá de São Paulo, né? Nós não vamos nos deslocar em momento algum. Vai mandar uma carta precatória hoje ou por videoconferência, vai ouvir a testemunha. O juiz se convenceu, ele remete o processo para o juízo, que até então seria o correto, né? Que seria São Paulo, e dali para frente que inicia-se agendamento de audiência e o processo continua o seu trâmite. Então, olha que interessante. A parte que alega a exceção, ela não sai do seu local, que ela alega estar correto, que no caso seria São Paulo, e todo o trâmite processual não requer nenhuma despesa que antigamente requeria, né? Então, esse é o primeiro ponto, exceção de incompetência territorial. Repito, o ponto-chave aqui é você não perder o prazo de apenas 5 dias úteis. Aleguei a exceção de incompetência territorial. O juiz acolheu, nesse exemplo nosso. Cabe recurso, Reginaldo? Estamos na prática aqui, que é prática. Cabe recurso? Olha só, o reclamante está lá em Goiânia. Aí o processo foi remetido para São Paulo. Ele vai falar para o advogado dele, eu não tenho condições de me deslocar a São Paulo, porque lá o juiz está marcando audiência presencial, não é por videoconferência. Cabe recurso, doutora? Nesse exemplo específico, cabe. Aí nós vamos invocar a súmula 214 do TST. Por quê? Em que pese essa decisão do juízo de Goiânia ser uma decisão interlocutória, e a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver tratando de recurso, que existe o princípio da não recorribilidade de imediata das decisões interlocutórias, ou seja, decisão interlocutória você não recorre de imediato na Justiça do Trabalho. Nesse caso específico, é uma exceção. Por quê? Porque o juízo acolheu a exceção e remeteu o processo para outro juízo de tribunal diverso. Esse é o ponto-chave para o cabimento do recurso. Tem que remeter o processo para um juízo do tribunal diverso. Então, TRT de Goiânia, TRT Goiás, é o TRT 18, remeteu para o TRT de São Paulo, TRT 2, tribunais diversos, cabe recurso. Que recurso, Reginaldo? Recurso ordinário. Tá, Reginaldo, mas vamos um outro exemplo. Ele ajuizou a ação em Goiânia, né? E o juízo que seria competente seria, na verdade, o juízo de Anápolis, que é outra cidade de Goiás. Se for remetido para Anápolis, cabe recurso? Aí não cabe. Por quê? Porque tanto Goiânia quanto Anápolis os juízos estão submetidos ao mesmo tribunal. Não foi para tribunal diverso, aí não cabe recurso. Beleza? Então, o primeiro ponto aí das defesas do executado é a exceção de incompetência territorial tratada no artigo 800 e agora que nós falamos do recurso na súmula 214 do TST. Falando passada essa fase, né, da exceção de incompetência territorial, entrando exatamente na contestação, na defesa trabalhista, onde está o fundamento da nossa defesa trabalhista? Artigo 847 da CLT. E o que diz o artigo 847 da CLT? Não havendo acordo, o reclamante terá 20 minutos para aduzir sua defesa após leitura, quando esta não for dispensada por ambas as partes. E parágrafo único, a parte poderá apresentar defesa escrita até a audiência. Então perceba que, assim como a inicial, nós não vimos lá no artigo 840 da CLT que a inicial poderá ser escrita ou verbal, a defesa aqui também do artigo 847 poderá ser escrita ou verbal ou oral. E na defesa, quando eu inicio a defesa, depois do endereçamento, de qualificar as partes, eu inicio a minha defesa identificando naquela ação se existe alguma preliminar.
Então, esse é meu primeiro objetivo. Existe alguma preliminar para eu analisar aqui? E aqui, onde estão as preliminares? Onde está a lista das preliminares que eu posso aventar, então? Pega aí o artigo 337 do CPC, que diz claramente: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí vem todo o rol das preliminares que você poderá alegar. Eu vou focar aqui em algumas delas. A primeira, olha só, inexistência ou nulidade de citação ou notificação. Muitas das vezes o cliente chega no seu escritório e fala: doutor, doutora, minha conta foi bloqueada. E eu nunca tive um processo. Já pode vir à sua mente: inexistência de citação ou nulidade. E aí você vai investigar. E você vai ver que naquele processo a notificação foi endereçada para um endereço que nunca foi do seu cliente ou que já foi, mas há muito tempo. Então você vai alegar, num caso específico, a inexistência ou a nulidade de citação, se ainda estiver no momento de defesa. Nesse caso que a conta já está bloqueada, então não é mais já esse momento de defesa. É um momento de recurso ou até mesmo de embargos ou até mesmo de uma exceção de pré-executividade, mas esse tema, nós vamos tratar nas próximas aulas, tá? Quando a gente for tratar de recurso. Além desse quesito, que é a inexistência ou nulidade de citação, outra questão que ocorre muito na prática é a inépcia da inicial. Então, quando você for elaborar a defesa, você vai analisar a petição inicial do processo e identificar nela algum elemento de inépcia. E aí, a gente pega emprestado a norma do CPC, que diz que a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. É o top, é o número 1 de você identificar. É o que mais ocorre, né? Quando da decorrência dos fatos não vier uma conclusão lógica ou tiverem pedidos incompatíveis entre si. Então, você vai pegar a petição inicial e vai identificar nela. Olha, aqui existe uma causa de pedir. Tem o pedido? E o pedido, nós já vimos, quando a gente estudou a petição inicial, que ele deve ser certo, determinado e indicar o valor, não é isso? Muitas das vezes, talvez venha um pedido que não indique o valor correspondente. Então, você vai alegar uma inépcia da inicial e vai pedir a extinção daquele pedido sem resolução do mérito. Pode ser que a causa de pedir trouxe lá os elementos, mas não tem nenhum pedido em relação a isso. Quer ver uma questão que ocorre muito na prática? Você, por exemplo, pleiteia horas extras. Aí você requer lá no final, né? Requer o pagamento de 10 horas extras semanais com acréscimo de 50%, bem como seus reflexos. Ponto. Tá, mas o pedido deve ser certo e determinado. Reflexo onde que você quer? Você tinha que ter discriminado as verbas. Eu quero reflexos nas verbas contratuais. Quais são as verbas contratuais? Olha, TSR, FGTS, férias, 13º. E nas verbas rescisórias. Saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS. Se eu assim não o fizer, eu posso, né, sofrer uma inépcia. Então, quando você estiver fazendo sua defesa, você vai identificar isso e alegar, abrir um tópico preliminar de inépcia da petição inicial. Não obstante o autor ter exposto a sua causa de pedir, não há nenhum pedido relacionado aos reflexos das horas extras, razão pela qual requer que seja tal pedido extinto sem resolução do mérito. Então, inexistência ou nulidade de citação, de notificação, alega-se em preliminar, inépcia da petição inicial, alega em preliminar. Quem quiser anotar aí o fundamento da inépcia, que eu falei, que a gente pega emprestado do CPC, artigo 330, inciso 1 e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Outra coisa interessante é da gente alegar também que, às vezes,
pode ocorrer é a perempção. O que é perempção? É a perda da parte de poder demandar, né, no Poder Judiciário relacionada à mesma causa. Então, quando que ocorre a perempção no processo do trabalho? Olha só, analisa lá o artigo 731 e 732 da CLT comigo. O 731 diz, vamos direto ao ponto, vamos para a pena. Incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, ele perderá o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho por 6 meses. Quem? Quem não se apresentar ao distribuidor, quando a reclamação for verbal, não falei lá no ius postulante, na aula passada, que a parte pode ir diretamente, sem advogado, na vara do trabalho e apresentar sua reclamação? Ou, que é o que interessa agora para a nossa aula. 732. Na mesma pena do artigo anterior, que pena é essa? De perder o direito de demandar na Justiça do Trabalho por 6 meses. Incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Então, ele vai perder por 6 meses o direito de reclamar se ele der causa por 2 vezes ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Mas aqui é importante uma observação. O artigo 844 da CLT, ele trata daquela hipótese do reclamante não comparecer injustificadamente à audiência trabalhista. Então, tomem cuidado, porque se a causa de extinção do processo for outra, exemplo, ele pediu a desistência do processo, ele ajuizou uma ação, pediu a desistência, arquivou. Mas arquivou não porque ele não compareceu à audiência, porque ele pediu a desistência. Aí ele entra com outra ação. Aí essa é arquivada porque ele não comparece à audiência. Ele pode entrar com a terceira? Pode, porque a primeira não foi na forma do artigo 844. E como é um artigo que trata, o artigo 732, de uma pena, ele tem que ser interpretado, a hermenêutica aplicada nesse caso é a restritiva. Eu não posso ter uma interpretação expansiva. Então, é só na hipótese do 844, ele não compareceu à audiência. E nesse exemplo que nós lemos aqui, ele pediu a desistência. Ele não deixou arquivar porque ele não compareceu na audiência. Só na segunda. Então, ele incorreu em apenas um arquivamento na forma do artigo 844, então ele pode sim ajuizar a ação posterior. Outra coisa, outra preliminar que você vai identificar, se não há litispendência ou coisa julgada. O que acontece, gente? Parece brincadeira, mas não é. Tem cliente, tem reclamante, contrata um advogado, ajuiza a ação. Eu estou falando porque já aconteceu algumas vezes lá no escritório. Faz acordo, né? Beleza. Só que aí o reclamante pensa, nossa, mas que acordo ruim, eu não estou feliz com esse acordo, não. Deixa eu procurar outro advogado. Procura outro advogado, não conta para ele que teve ação. É mais uma dica. Se você estiver entrevistando um reclamante, pergunta para ele, você já teve alguma ação em face dessa empresa, envolvendo esse contrato? Aí ele contrata outro advogado, fica calado que já teve uma ação, o advogado ajuiza a ação, aí chega lá a defesa. E já chegaram algumas defesas para eu fazer, que eu identifico que aquele reclamante já teve ação em face daquela empresa e nós já fizemos acordo, então já tem uma coisa julgada. E no acordo ele deu quitação ampla e geral. Então você vai abrir uma preliminar na sua defesa de coisa julgada. Quando que tem litispendência ou coisa julgada? Para responder isso, nada melhor do que o próprio CPC, que diz no artigo 337, parágrafo 1º, que verifica a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. E, no parágrafo 2º, uma ação é idêntica a outra quando possuir mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Então, você vai abrir uma preliminar de coisa julgada, falando, olha, já teve uma ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, nós fizemos acordo, o reclamante deu quitação ampla e geral, já tem uma coisa julgada, então essa ação não deve seguir. E, além disso, o reclamante deve, aí você vai pedir isso também,
ser condenado em litigância de má-fé, porque isso é litigância de má-fé. Você já teve uma ação, você já fez o acordo, já tem cláusula liberatória geral que deu quitação plena e ampla do extinto contrato de trabalho e você ajuiza nova ação, movendo novamente a máquina judiciária, que é caríssima. Isso é causa de litigância de má-fé. E você vai pleitear isso na sua defesa junto com essa preliminar. Outra que nós devemos identificar, que agora já o nome técnico, e aqui nós estamos na prática, lembra? Vamos utilizar as expressões corretas. Você não vai utilizar mais preliminar. Nós vamos tratar agora da prejudicial de mérito. Então, no seu tópico da sua defesa, você vai escrever prejudicial de mérito. O que é prejudicial de mérito? Então, vamos tratar aqui da prescrição. Prescrição não é preliminar. Preliminar a gente analisa com base na teoria da asserção. Não é isso? Olha, eu não adentro ao mérito, eu utilizo verificando apenas pela petição inicial em abstrato. Agora, o mérito, e outra, olha o detalhe, na preliminar o processo é extinto ou o pedido é extinto sem resolução do mérito. Na prescrição, o pedido é extinto com resolução do mérito. Então, acaba sendo mérito. Então, por isso que só que prejudica a análise do mérito quando acolhe a prescrição. Então, prejudicial de mérito, prescrição. No processo de trabalho, nós temos duas prescrições. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Nós temos a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal, e isso você tem que identificar quando você estiver fazendo a análise da defesa do seu cliente, a prescrição bienal você conta, e eu brinco, que andando para frente. Andando para frente partindo de onde? Partindo da rescisão do contrato, da demissão, do pedido de demissão. Então, você anda para frente e você tem 2 anos para quê? Para ajuizar a sua ação, para protocolizar a sua ação. Protocolizada a ação, eu volto. Aí a prescrição quinquenal eu conto andando para trás. Eu posso voltar 5 anos e pleitear. 5 anos. Reginaldo, mas então se a regra é clara, eu não preciso preocupar em alegar isso na defesa? Precisa, sabe por quê? Porque diferente do processo civil, no processo do trabalho o juízo não pode, segundo a jurisprudência do TST, reconhecer de ofício a prescrição. O juiz olha para a petição inicial, o cara está pedindo 10 anos, o reclamante. Ele não pode de ofício falar, só defiro os últimos 5 anos, se você não tiver alegado na sua defesa. Lá no civil, ele pode de ofício. No processo do trabalho, não pode. Então, é dever do advogado da reclamada alegar a prescrição quinquenal ou que seja bienal. Porque se você assim não fizer, o juiz não vai reconhecer. Já imaginou se o reclamante vai pedindo há 10 anos? Por causa de 4, 5 linhas que você não escreveu na sua defesa, você vai causar um prejuízo para ele aí, talvez de alguns R$1.000. Certo? Então, nunca se esqueça de analisar a prescrição bienal e quinquenal na sua defesa, tá? Para que você alegue. Seguindo aqui, após passar pela prescrição, tratando do mérito em si. Então, assim como nós fizemos na inicial, que a gente trouxe as questões preliminares, aqui também na defesa, as questões preliminares, agora no mérito. Seguindo a mesma lógica da inicial. Para cada tópico meritório, para cada mérito, eu vou abrir um tópico, dentro dele eu vou trazer os fatos, vou trazer os fundamentos da improcedência, que a gente visa a improcedência do pedido, e a própria conclusão. Mesma forma. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Tá? Para ter uma lógica textual. E no mérito, anotem aí, artigo 341 do CPC. Não podemos nos esquecer desse artigo quando a gente vai tratar do mérito. O que diz esse artigo? Ele trata, na verdade, do princípio da impugnação específica, que é um dever nosso, que nós estamos elaborando a defesa, se ater à impugnação específica. Diz ele, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras a não impugnada. Olha quanto é sério isso aqui, gente. Se você, advogada da reclamada, passou despercebido algum dos pedidos, você não impugnou, é tido como verdadeiro. Seu cliente está já condenado.
Então, princípio da impugnação específica, eu tenho que impugnar de forma detalhada, de forma específica, cada tópico. E o segundo princípio, o princípio da eventualidade, que a gente nunca pode esquecer quando a gente estiver elaborando uma defesa. Pega aí o artigo 336 e 342 do CPC. Diz o artigo 336, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito a que impugna o pedido do autor. Toda a matéria. Princípio da eventualidade. Olha só, eu tenho um único evento, para aduzir tudo o que eu quiser, toda a matéria de defesa. E o artigo 342 complementa. Depois da contestação, só é lícito o réu deduzir novas alegações quando? Aí colocam as questões bem excepcionais, mas em regra você não pode alegar mais nada. Então, como que funciona o princípio da eventualidade? Tudo que você puder alegar a seu favor como tese jurídica, você vai alegar num único momento. Exemplo, estou defendendo horas extras. Tese principal, não tinha horas extras, conforme cartão de ponto, apresentado anexo. Tese subsidiária, princípio da eventualidade, eu tenho um único evento para alegar tudo. Ainda que, na hipótese de ficar configurada a eventual prestação de serviço extraordinário, ou seja, existência de horas extras, o adicional pleiteado pelo autor de 60% não condiz com a realidade, vez que ele não faz jus à norma coletiva invocada na inicial, pois a categoria é diversa. Vou além. Sempre tese subsidiária. Mas ainda que ficasse configurada a prestação de serviço extraordinária e o adicional previsto acima, o reclamante não especifica em quais verbas pretende os reflexos, o que, na hipótese ultrapassada a inépcia da inicial já ventilada em preliminar, requer a improcedência do pedido. Então, um único evento, você tem que fechar todo o cerco, abordando toda a matéria que você tiver ao seu alcance na sua defesa. Então, não devemos esquecer do princípio da impugnação específica e do princípio da eventualidade. Outra coisa, na contestação, geralmente, ao final, nós vamos pleitear ou a dedução ou a compensação. Dedução ou compensação. A dedução eu utilizo para verbas da mesma rubrica, certo? Verbas da mesma natureza. Então, se eu já paguei horas extras, eventualmente, e ele está pedindo ali alguma hora extra que não foi paga, eu vou falar, olha, não tem hora extra. Mas se eventualmente houver condenação de horas extras, eu quero deduzir de hora extra, com o que eu paguei de hora extra, o que já foi pago, certo? Então, dedução, verbas da mesma natureza. Ou eu posso também pleitear a compensação. Só que a compensação eu posso pleitear de qualquer verba de natureza trabalhista. Então, eu fiz um adiantamento salarial para o empregado, que agora ajuizou a ação trabalhista. O adiantamento salarial lá de R$2.000. Ele precisava lá dar uma entrada num carro e o empregador, meu cliente, concedeu a ele R$2.000 de adiantamento e nunca recebeu de volta. Então, como o vale é de natureza trabalhista, eu vou pleitear no final da minha defesa. Olha, na eventual hipótese de condenação da reclamada em qualquer das verbas, aí não precisa ser da mesma verba, da mesma natureza. Quaisquer das verbas pleiteadas na inicial, requer a compensação do valor adiantado a ele, ainda quando trabalhava, de R$2.000. Então, a compensação, primeiro, ela tem que ser alegada na defesa e tem que ter verba de natureza, tem que ser relacionada à verba de natureza trabalhista. Anote aí esses fundamentos. Artigo 767 da CLT, que fala que a compensação deve ser alegada como matéria de defesa, e a súmula 18 do TST, que diz que ela está adstrita à dívida de natureza trabalhista. Beleza? Então, esse, em suma, é o cronograma da contestação e aí você conclui pedindo o acolhimento da preliminar, da prejudicial de mérito e improcedência dos pedidos. Agora vamos para um outro assunto para a gente concluir essa aula, que são os embargos de declaração. Depois da inicial, depois da contestação, sobreveio a sentença. Aí você analisa a sentença e o primeiro expediente que você tem que analisar se cabe são os embargos de declaração. Quando que cabe embargos de declaração?
você vai analisar o artigo 897-A da CLT e você vai analisar também o artigo 1022 do CPC utilizado supletivamente. Então, quando que cabe as hipóteses? Omissão. Então, a sentença foi omissa. Quando que ocorre omissão? Quando o juiz não fala de determinado assunto que você alegou na inicial ou na defesa. Ele é omisso, ele esqueceu. Muitas das vezes, por exemplo, até pedidos passam despercebidos, o juiz não fala nada, você embarga de declaração e fala, olha, falei isso na inicial, falei isso na defesa, está faltando, então eu preciso aí que seja suprimida essa falha da sentença, esse vício da sentença. Então, omissão. Contradição, e aqui eu chamo a atenção nesse conceito de contradição. Muitas das vezes, o que acontece? O advogado vem nos embargos de declaração e alega assim, Excelência, a sentença está contraditória com as provas produzidas, uma vez que os cartões de ponto demonstram de forma inexorável que não há nenhuma hora extra a ser paga e houve condenação. Vai levar multa por embargos protelatórios. Por quê? Porque a contradição dos embargos é o que nós chamamos de contradição interna corporis. Você esquece todo o processo, imprime mesmo a sentença, imprime. Esquece o resto do processo, analisa só a sentença. Se você identificar uma contradição dentro dela, aí sim você pode embargar por contradição. Exemplo, recentemente, agora eu fiz uns embargos por contradição. O juiz, em um tópico lá da sentença, que tratava sobre verbas rescisórias, disse, diante do inequívoco não pagamento das verbas rescisórias, condena a reclamada a pagar aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcional, multa de 40% da FGTS. Então, ele falou que as verbas rescisórias não foram pagas. Aí veio no tópico relacionado à multa do artigo 477 da CLT, que é a multa por não pagamento tempestivo das verbas rescisórias. Aí ele já falou assim, considerando que as verbas rescisórias foram tempestivamente adimplidas, ou seja, pagas, indefiro a multa do artigo 477. Ora, em um momento alega que não foi paga, que não foram pagas, inclusive condena a reclamada ao pagamento. E logo em seguida, na mesma sentença interna corpore, diz que foram pagas e indefere a multa. Isso é caso de contradição. Então, omissão, contradição. Uma próxima causa que você pode embargar é no caso de obscuridade. O que é obscuridade? Não entendi. Não é só o advogado que às vezes não consegue se fazer entender. Talvez o juiz também não pode incorrer nesse defeito aí na exposição de suas ideias e não se fazer entender. Então, é isso, obscuridade. Eu li, não entendi ou ficou alguma dúvida. Isso ocorre muito na prática, por exemplo, com base de cálculo. Talvez o juiz defere os pedidos lá de forma muito clara, mas aí fica uma dúvida em relação à obscura base de cálculo. Talvez o cara é comissionista, aí tem comissão, tem salário fixo, tem DSR, ele não fixou. Talvez para você evitar uma discussão lá na execução, você embarga a declaração, alertando o juízo que isso visa evitar uma discussão futura e pedindo ele que especifique de forma clara qual a base de cálculos a ser utilizada para a liquidação da sentença. É salário fixo, mais comissão, mais DSR, ou é só salário, mais comissão, enfim. Então, é caso de obscuridade. Outra hipótese, nós já vimos 3. Erro material. O que é erro material? De forma singela, de forma simples aqui, erro de digitação. Talvez digitou uma data errada, que fica claro que está errado, vamos supor, reconheço o vínculo de emprego do reclamante de 1º de janeiro de 2019 até 25 de julho de 2033. Um erro de digitação, em vez de digitar 2023, digitou 2033. Erro material. Talvez o reclamante chama João Pereira da Silva. Aí está lá, João Emanuel dos Santos. Erro material, erro de digitação. E mais uma questão, que aí é meio que exclusivo do processo do trabalho. Se você olhar lá o artigo 897-A, mais uma hipótese de cabimento dos embargos de declaração é por manifesto equívoco nos exames dos pressupostos extrínsecos do recurso.
Reginaldo do céu, o que é isso? Só o nome que é difícil, é simples, tá? Vamos analisar? Manifesto, né? Transparente equívoco. Alguém se equivocou. Equivocou em quê? Em analisar. Analisar o quê? Algum dos pressupostos extrínsecos do recurso. Nós vamos ver na próxima aula. Quais são os pressupostos extrínsecos? Tempestividade é um dos pressupostos. Preparo, que é recolhimento de custas, pagamento de depósito recursal. Vamos pegar um exemplo aqui. Tempestividade. Vamos imaginar que aí na sua cidade, hoje, seja o aniversário da sua cidade. Tem expediente? Não, na Justiça do Trabalho. Então, se é dia não útil, se o seu prazo do seu recurso vence hoje, ele prorroga para quando? Para o próximo dia útil, primeiro dia útil seguinte. E assim você faz, protocoliza, né, o seu recurso sobe para o tribunal, chega lá o desembargador. 9 dias. Está intempestivo. Não conheço do recurso por intempestividade. Vamos lá? Houve um manifesto equívoco do desembargador ao analisar um dos pressupostos extrínsecos, a tempestividade do seu recurso. Então, você embarga de declaração, falando, desembargador, olha só, ele foi protocolizado nesse dia, que daria, na verdade, no 8º dia útil, porque no dia tal, na minha cidade, foi feriado, foi aniversário da minha cidade. Então, prorroga-se para o dia seguinte e ele vai dar seguimento ao seu recurso. Então, depois de ver manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, mais uma causa aí que atrai o cabimento dos embargos de declaração é o pré-questionamento, né? Pré-questionamento tanto da matéria jurídica quanto da matéria fática. Porque isso nós vamos estudar nas próximas aulas, nos recursos de natureza extraordinária. Então, recurso para o TST que tem natureza extraordinária, o TST, você pegar a súmula 126, você vai ver que ele não faz análise de fatos e provas. Então, tudo que você precisar para argumentar no TST tem que estar previsto onde? Nos seus no acórdão do TRT. E como que você vai trazer esses elementos para o acórdão? Por meio dos embargos de declaração. Em outras palavras, vamos imaginar um caso aqui, um caso real. Eu estava discutindo um salário in natura, um salário utilidade, aluguel. E o TRT falou que não era salário in natura porque havia um desconto da folha de pagamento do empregado. Então, se há desconto na folha de pagamento, ele está pagando o aluguel, então não é salário in natura. Só que sabe quanto que era esse desconto? R$14 de aluguel. Sabe quanto que era o valor do aluguel estimado por meio de um laudo feito por um corretor de imóveis? R$1.500. Então, fica demonstrado que isso é fraude. Só que para eu levar essa discussão para o TST, que é uma natureza extraordinária do recurso, ele não reanalisa fatos e provas, eu preciso que todas essas questões jurídicas e fáticas estejam dentro do acórdão, porque lá no TST a única coisa que os ministros analisam é o acórdão. Ele não vai lá na sua petição inicial, não vai lá na sua contestação, não vai nos seus documentos verificar nada, não. Eles vão pegar o acórdão e vão ler e vão se convencer se houve ou não violação a algum artigo de lei, algum artigo da Constituição. Então, todos os elementos que você precisar tem que estar no acórdão. E muitas das vezes, como nesse caso não estava, o elemento-chave, que era o valor do desconto. Só falava que havia desconto de aluguel. Se eu levasse isso para o TST, o TST ia falar, se houve desconto de aluguel, não é salário in natura. Mas para demonstrar a fraude, eu preciso saber o valor que era descontado e isso não estava no acórdão. Então, você embarga de declaração, pré-questionando a matéria fática e, em outras palavras, solicitando ao TRT que inclua no acórdão o valor que era descontado de R$14, a fim de, aí assim, eu levar a discussão para o TST e demonstrar que era fraude e que, portanto, não havia esse pagamento de aluguel e que era, sim, salário in natura. E outro detalhe muito importante aqui para a prática dos embargos de declaração
é qual o efeito que ele causa no recurso principal. Então, teve a sentença, o embargo de declaração, depois da sentença do desembargo de declaração, eu vou recorrer para o tribunal, recurso ordinário. Eu embarguei de declaração, o que ocorre com o prazo do recurso ordinário? Ele suspende ou ele interrompe? Suspender, volta a contar de onde parou. Interrompeu, volta a contar do zero. Então, no caso dos embargos, os embargos interrompem o prazo do recurso principal. Isso significa dizer que depois que sair a decisão dos embargos de declaração, da sentença, é restituído integralmente o meu prazo para o recurso ordinário. Eu volto a ter 8 dias para recorrer. Só que aí vem a questão da prática. Em algumas hipóteses, os embargos de declaração não interrompem o prazo. Olha só, pega lá o artigo 897-A, vamos ler o parágrafo 3º, diz o seguinte: os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição dos recursos, de outros recursos, por qualquer das partes. Então, tanto para você que está embargando, quanto para a outra parte. Salvo quando intempestivo, irregular a representação da parte ou ausência de assinatura. Olha só, gente, olha o perigo. Olha o perigo. Eu falo que processo é um jogo de xadrez, né? Vai que você está armando ali uma casinha para outra parte, você dá um checkmate. Tomem muito cuidado com isso. Porque o que acontece na prática? Eu estou advogando para a reclamada, por exemplo, ou melhor, eu vou colocar eu advogando para o reclamante e vocês para a reclamada. Saiu a sentença, o embargo de declaração. Você, advogado, advogada da reclamada, consulta o processo, fala, o Reginaldo embargou, então se interrompe o prazo. Depois que julgar os embargos, que volta a correr o prazo do recurso ordinário, eu estou tranquilo, né? Vou cestar aqui, não vou preocupar com recorrer agora não. E se eu estiver armando uma casinha para você? Porque você é aquele advogado que não se atenta a detalhes. Você não olhou se os embargos são tempestivos, se está regular a representação. A ausência de assinatura não existe mais porque todo o sistema é digital, pelo PJI. Então, se o arquivo está lá dentro, é porque, obviamente, foi assinado digitalmente. Então, vamos imaginar que, nesse caso, o que eu fiz? Eu peguei um colega advogado que não tem procuração nos autos e pedi para ele assinar os embargos. Ou eu protocolizei os embargos no 5º dia, mas depois, na verdade, no 6º dia, porque eu esperei virar, depois de 0 horas. Protocolizei a 0 horas e 1 minuto. E você não percebeu esse quesito. Então, meus embargos foram intempestivos. Então, não interrompe o prazo. Quando você acordar para isso, né, quando for o juiz falar, olha, os embargos estão intempestivos, que aí você vai se alertar, já passou o seu prazo do recurso. Porque se não interromper o prazo, ele não volta a correr para você. Já houve o trânsito em julgado e aí já era. Já imaginou se você quisesse recorrer desse caso? Tá, Reginaldo, mas então o que eu posso fazer para evitar isso aí? Olha, dica prática. Nesse exemplo nosso, eu embarguei? Para você não interessa se eu embarguei, protocoliza seu recurso ordinário. Hora que julgar os embargos, se modificar alguma coisa, você tem, pela legislação processual, a faculdade de complementar o seu recurso. Se não mudou nada os embargos, a sentença dos embargos, seu recurso já está no processo. Você nem precisa ratificar. Olha que bacana. E você não fica à mercê desse risco de não estar com prazo interrompido. Então, gente, isso é dica prática. Isso é uma dica que eu chamo de dica de ouro. Cuidado com isso, porque o advogado da outra parte, eu brinco que ele pode ser faixa preta e armar uma casinha para você que é faixa branca, mas que não será mais faixa branca depois dessas aulas. E se os seus embargos forem considerados protelatórios? Aquele exemplo, né, que o advogado alega contradição com provas, com coisa alheia à sentença, ou opõe os embargos mesmo só para enrolar o processo, qual que é a consequência? A consequência é multa, né? Olha só, vamos pegar lá o artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar o embargado multa não excedente a 2%.
sobre o valor atualizado da causa. Então, até 2%. E se a parte insistir? Opõe embargos, tem a sentença dos embargos. Ele opõe novos embargos em face dessa sentença. Novamente protelatórios. E aí? A multa vai ser elevada. E aí vem o parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10%. E não é só elevar a multa, não. Olha o que diz aqui o restante do artigo. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Isso mesmo. Então, você embargou de declaração, protelatórios. O juiz profere a sentença, te condena até 2%, como se fosse um aviso. Você insiste, outros embargos protelatórios. Aí vem a segunda sentença, aí eleva essa multa para até 10% do valor atualizado da causa e fala o seguinte: e agora, se você quiser recorrer para o tribunal, paga primeiro essa multa que você acabou, de ser condenado aqui de até 10%. Importante ressaltar também que essa sequência de embargos protelatórios, o próprio CPC limitou a 2. Então, no máximo que a parte pode interpor de embargos considerados protelatórios, apenas 2 embargos protelatórios e não mais. Outra coisa muito interessante de se falar sobre embargos de declaração é com relação ao efeito modificativo. O efeito modificativo, ele se dá quando a parte embarga. Vamos pegar um caso, por exemplo, de omissão. Naquele exemplo, eu pleiteei lá na minha petição inicial inúmeros direitos. Dentre eles, dano moral. Uma reparação, nós vimos, a gente tem que falar reparação e não indenização, Reparação por danos morais. O juiz profere a sentença lá, linda, maravilhosa, tudo perfeito, mas esquece de falar dos danos morais. Eu embargo por quê? Omissão. Invocando o artigo 897-A, 1022, inciso 1 do CPC. 897-A da CLT, 1022, inciso 1 do CPC. E fala, juiz, na petição inicial, há tanto a causa de pedido quanto o pedido relacionado à reparação por danos morais. De outro lado, na sentença, não há o enfrentamento desse pedido, razão pela qual configura-se omissão e requer, portanto, o acolhimento dos embargos e que seja conferido efeito modificativo ao julgado. Por que efeito modificativo? Vocês concordam comigo que vai alterar o julgado? A sentença não tinha falado nada de danos morais. E agora? Ela vai ter que falar, vai ter que condenar, eventualmente pode condenar, então vai alterar o julgado. Nessa hipótese que o juízo, ou o tribunal, o desembargador ou o ministro, verificar que os embargos pode levar ao efeito modificativo, é obrigatório, sob pena de nulidade, intimar a parte contrária para manifestar sobre os embargos. Aí, após a manifestação, porque o contraditório, sempre tem que ser dado, é aí que o juiz ou o tribunal vai julgar seus embargos. Tá certo? Agora, se não houver essa hipótese de alteração, vamos supor que é um erro material, vai mudar alguma coisa? Não, nesse exemplo nós vai mudar lá o 2033 para 2023, que era o correto, vai mudar o nome do João Pereira da Silva, que estava errado, vai colocar o nome dele correto. Isso causa alteração do julgado? Não, então nessa hipótese não precisa dar à parte contrária vista para manifestar, porque isso, se não vai mudar o julgado, não tem que se falar em nulidade. Então, pessoal, partindo aqui para o final, nessa aula nós vimos, então, os meios de defesa do demandado, começando lá da exceção de incompetência territorial, que nós temos um regramento próprio, que é feito em uma peça única lá, apartada, antes da audiência, todo o regramento do artigo 800 da CLT. Passamos por contestação, vimos algumas preliminares, as mais importantes, mas lá no artigo 337 tem lá o rol de todas as preliminares. Falamos sobre dedução, compensação, sobre a conclusão e sobre os embargos de declaração, que é
uma peça que eu digo, um expediente até perigoso por aquilo que nós falamos, que uma parte pode estar ali preparando uma armadilha para você, mas você, a partir de hoje, não vai cair mais nessa armadilha. Então, agora, para a gente concluir, vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos para o nosso quiz? A exceção de incompetência territorial deverá ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação em peça apartada, no prazo de 10 dias a contar da notificação em peça apartada, no prazo de 15 dias a contar da notificação em peça apartada ou até o momento da audiência inicial em preliminar de contestação. E aí, vamos ver qual a resposta correta? No prazo de 5 dias. Não foi isso que nós estudamos? E detalhe, sob pena de preclusão. Então, se você não observar, a partir da notificação da reclamada, o prazo de 5 dias para alegar essa exceção de incompetência territorial, e como nós já vimos na aula, que a competência territorial ela é relativa, se você não alegar isso, aquele juízo que seria incompetente, ele se torna competente e a ação vai ficar vinculada a ele. Vamos para o próximo? Quanto às respostas do réu no processo do trabalho, é correto dizer que a compensação restrita às dívidas de natureza trabalhista só pode ser arguída como matéria de defesa. B. Pelo princípio da impugnação específica, o réu deve alegar na contestação toda a matéria de defesa. C. A dedução deverá ser requerida pela defesa, não sendo possível o seu deferimento de ofício. E D. A contestação trabalhista deverá ser apresentada no prazo de até 15 dias a contar da notificação. Vamos ver se vocês acertaram? Resposta correta, então, A. A compensação no processo do trabalho, vocês devem alegar quando? Em contestação. Então, a compensação deve ser alegada em contestação e é restrita às dívidas de natureza trabalhista. Sobre os embargos de declaração, é correto afirmar que sua oposição suspende o prazo para interposição de outros recursos. B. A intimação da parte embargada a fim de manifestar-se sobre os embargos opostos é sempre obrigatória. Quando intempestivos ou irregular a representação da parte não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. E D. Eles se sujeitam a preparo. Qual que seria a resposta correta? Vamos ver se vocês acertaram. A letra C. Foi isso que nós acabamos de dizer aqui para você tomar cuidado, né? Porque quando existe uma irregularidade de representação, os embargos são intempestivos, ele não interrompe o prazo para o recurso. Então, ocorreria ali o trânsito em julgado se o seu recurso já não estiver no processo. Beleza? Então, gente, com isso finalizamos a nossa terceira aula. E na próxima aula nós vamos ver sobre os aspectos gerais dos recursos trabalhistas e vamos focar ao final no recurso ordinário, que é o recurso da sentença da vara do trabalho para o TRT ou mesmo do TRT quando ele atua como instância originária para o TST. Aguardo vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.